pessoal, Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Quero a partir de agora fazer aqui uma gravação trazendo um conteúdo muito importante para a nossa igreja, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada aí pela CGADB, o que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Conforme a contracapa aqui nos aponta, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o CPAD, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Ezequias Soares da Silva foi o organizador. Estou aqui com a primeira edição de 2017, editora CPAD, como já falei. Ok? Então quero trazer aqui um conteúdo importante dentro da nossa declaração de fé, documento fundamental, documento muito importante, e é com certeza muito louvável que a Assembleia de Deus tome uma posição doutrinária, ok? Afirme a sua posição, afirme a forma como crê, a forma como interpreta as Sagradas Escrituras, mostrando ser então uma organização, uma igreja com seriedade, com firmeza doutrinária, com comprometimento, com a verdade das Sagradas Escrituras, tanto que faz questão de deixar clara, deixar registrado aqui no texto qual tem sido então seu posicionamento doutrinário, ok? Então temos aqui o sumário, ele vai apresentar aqui as matérias sobre as quais vai versar esse documento. Temos aqui no capítulo 1 sobre as Sagradas Escrituras, o 2 sobre Deus, o 3 sobre a Trindade, o 4 sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, o 5 sobre as obras de Cristo, o 6 sobre o Espírito Santo, o 7 sobre o homem, o 8 sobre as criaturas espirituais, o 9 sobre o pecado e suas consequências, o 10 sobre a salvação, o 11º sobre a igreja, o 12º sobre o batismo em águas, 13º sobre a Santa Ceia, 14º trata acerca da forma de governo, sobre a forma de governo, o 15º sobre a verdadeira adoração, 16º sobre a igreja e o Estado, 17º sobre a lei, 18º sobre os 10 mandamentos, 19º sobre o batismo no Espírito Santo, o 20º sobre os dons do Espírito, o 21º acerca da cura divina, 22º sobre a segunda vinda de Cristo, o 23º sobre o mundo vindouro e finalizando aqui com o 24º capítulo sobre a família. E ainda traz aqui algum apêndice, comissão geral, comissão especial, conclusão, comissão especial, apêndice, os credos ecumênicos. Interessante, ela vai listar aqui alguns conteúdos acerca dos credos ecumênicos, tá ok? E quero também fazer a leitura, fiz aqui a leitura do índice para termos ideia de como ela vai abrir um leque aí sobre temas importantíssimos para a nossa igreja e vai se posicionar ante a eles. Mas quero também trazer aqui uma leitura breve acerca da apresentação. A apresentação da nossa declaração de fé. É com imensa satisfação que apresentamos à Assembleia de Deus no Brasil a nossa declaração de fé. A análise feita pela liderança da Assembleia de Deus no Brasil, em concordância com a comissão de teólogos indicados para apreciação de nosso cremos, entendeu pela imperiosa necessidade de complementar e aperfeiçoar o cremos. Durante todo um ano, a comissão apreciou, rebuscou em outros credos análogos, no afã de presentear-nos um trabalho com grandeza que este é apresentado, sem oferecer nenhuma oportunidade para vicissitudes. O grande valor dessa declaração de fé está em sua íntima e inseparável comunhão com as doutrinas bíblicas. O conjunto harmônico e bíblico dessa declaração de fé caracteriza-se por sua similitude no rigor da observação doutrinária estabelecida pela vivacidade da palavra de Deus. A sua publicação é um instrumento maior para conscientizar toda a Assembleia de Deus do Brasil. Veja aqui o objetivo, conscientizar toda a Assembleia de Deus no Brasil. Mesmo em forma sintética, abrange todas as principais doutrinas bíblicas, facilitando o conhecimento e conservando nossa mente contra as muitas heresias. Então,
É interessante esse posicionamento, esse esclarecimento e a compreensão de que não é necessariamente uma teologia sistemática, ok? Mas sim uma declaração acerca de como a igreja se posiciona, fundamentando com os textos bíblicos. Então não é necessário ela se alongar tanto nas descrições, ok? Nem trazer uma abordagem que seja assim tão voltada para o didático, mas sim uma abordagem final, onde a partir dos textos bíblicos fundantes ela toma uma posição em relação a interpretar desta ou daquela maneira. Então deixar muito clara a forma como a igreja oficialmente se posiciona diante dessas importantes doutrinas. Assim, mesmo ela seja sendo sintética, como colocado aqui, mas não vejo por que não ser. De fato, é o que se espera dela, que ela apenas demonstre claramente, deixe registrado qual é a sua posição diante desses temas fundamentais para a igreja. A Bíblia revela a verdade em forma popular, devida e fato. O credo declara uma forma lógica de doutrina. Após um intensivo trabalho de oração e apreciações lampejantes e muitas pesquisas, nossa competente comissão coloca em nossas mãos este sumário de doutrinas bíblicas. Nossa declaração de fé facilita aos nossos irmãos um melhor conhecimento bíblico e ajuda-nos na preparação da fé de novos membros da igreja. Temos em mãos um trabalho onde é somada a graça com atavios, do aticismo, mesmo usando linguagem correta, fluente e compreensível. Nossa mais expressiva gratidão aos ilustres irmãos teólogos componentes desta douta comissão pelo trabalho concluído. A Assembleia de Deus no Brasil tem uma completa declaração de fé. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB. Ok? Então temos aí essa apresentação da declaração de fé, todo o seu valor, toda a sua importância. A introdução ele vai inclusive descrever aqui acerca da importância das declarações de fé e qual o lugar que ocupa então a declaração de fé dentro dos documentos fundamentais aí da igreja, tá ok? E passo agora para o chamado Cremos, os 16 artigos que constituem o Cremos da Assembleia de Deus, com a seu esclarecimento, né? Com as suas explicações, aí, seu desenvolvimento teológico por meio daqueles 24 capítulos. Então os 24 capítulos que vão analisar, que vão expor de uma forma mais detalhada, eles estão trabalhando em cima desses 16 artigos do Cremos, ok? Então temos aqui Cremos. Primeiro artigo. Na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão, conforme segunda carta de Paulo a Timóteo 3, versículos 14 a 17. Segundo, em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo, conforme ele aponta aqui Deuteronômio 6:4, Mateus 28:19, Marcos 12:29, Gênesis 1:1, 2:7 também, Hebreus 11:3 e Apocalipse 4:11. Agora o terceiro. No Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Indica aqui João 3:16-18, Romanos 1:3-4, Isaías 7:14, Mateus 1:23, Hebreus 10:12, Romanos 8:34 e Atos 1:9. O quarto, no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Dentre as indicações temos 2 de Coríntios 13:13, 2 de Coríntios 3:6-17, Romanos 8:2, João 16:11, Tito 3:5, 2 de Pedro 1:21,
E Evangelho de João 16:13. O quinto, na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus, conforme Romanos 3:23 e Atos 3:19. O sexto, na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus, conforme o Evangelho de João 3:3-8, Carta de Paulo aos Efésios 2:8 e 9. O sétimo, no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé e no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor, conforme Atos dos Apóstolos 10:43, Romanos 10:13, também o 3:24-26, Hebreus 7:25 e também o 5:9. O oitavo diz, na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa, universal, assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus, conforme 1 Coríntios 12:27, Evangelho de João 4:23, 1 Timóteo 3:15, Hebreus 12:23 e Apocalipse 22:17. Agora o nono diz, no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28:19, também cita Romanos 6:1-6 e Colossenses 2:12. O 10º artigo temos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Carta aos Hebreus 9:14, 1 de Pedro 1:15. O 11º, no batismo do Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme sua vontade. Atos dos Apóstolos 1:5, 2 e 4 também. Também o 10:44-46 e o 19:1-7. 12º artigo, na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios 12:1-12. O 13º artigo, na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas, a primeira invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, a segunda visível e corporal com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Cita aqui 1ª Carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:16, também o 17, 1ª Carta de Paulo aos Coríntios 15:51 e 54, também Apocalipse 20 e versículo 4, Zacarias 14:5, também Judas 1:14. Temos então o artigo 14º, no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O 15º artigo, no juízo final, onde compareceram todos os ímpios desde a criação até o fim do milênio, os que morrerem durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna e gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Evangelho de Mateus 25:46, profeta Isaías 65:20, Apocalipse 20, dos versos 11 ao 15, também o 21, do 1 ao 4. Finalizando com o artigo 16º, que diz, cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascido macho e fêmea, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Cita aqui Gênesis 2:18, Evangelho de João 2:1 e 2, também Gênesis 2:24, também o 1:27. Então, após essa leitura, tanto da apresentação quanto do índice e dos artigos de fé, os 16 artigos de fé, eu passo agora uma exposição
relacionada à parte soteriológica, tá ok? Uma exposição relacionada à parte soteriológica da declaração de fé das Assembleias de Deus. Então estaria abordando, deixa eu só localizar aqui o meu trabalho, estaria abordando neste momento o artigo 6º e o 7º, que diz: sexto, primeiro, na necessidade absoluta de novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Cita Evangelho de João 3, 3 a 8, Carta de Paulo aos Efésios 2, 8 e 9. E também o 7º artigo, que diz: no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Cita Atos dos Apóstolos 10, 43, também Romanos 10, 13 e também o 3, 24 a 26, além da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25 e também o 5, verso 9. Então, nesse momento, estarei apresentando um trabalho aqui que visa esses dois artigos de fé que estão relacionados de uma forma bastante clara à parte soteriológica, tá ok? Então cito, para iniciar nosso trabalho, nossa exposição, o capítulo 10, naquele índice onde fiz a leitura, dos estudos que acompanham então a declaração de fé relacionado aos artigos, os estudos que vão dar uma elucidação maior, um esclarecimento maior sobre como a igreja se posiciona ante esses artigos. Então estão expostos os artigos de fé e como a igreja esclarece, oficialmente como a igreja esclarece esses artigos, nessas colocações de cunho teológico, vamos dizer assim, mas muito amarradas a uma questão bíblica, como vamos ver aqui. Um posicionamento muito importante que temos visto nessa questão da declaração de fé é ela ser bíblica. Então, mais do que rótulos, tá certo? Mais do que tendências teológicas, a declaração de fé ela busca posicionar-se como bíblica. Então, a Bíblia Sagrada é suficiente para a fundamentação desta declaração de fé, mesmo que ela possa aproximar-se mais de certas correntes teológicas ou afastar-se mais de determinadas correntes teológicas, ela não necessariamente está advogando por esta corrente ou trabalhando contra, guerreando, lutando contra uma outra determinada corrente teológica. A sua intenção é ser bíblica. Então, na sua afirmação, na sua leitura, na sua interpretação, na sua exegese do texto bíblico, ela certamente vai se aproximar mais de determinadas correntes, afastando-se mais de outras, tá ok? Então, é interessante colocarmos isso, que a declaração de fé da Assembleia de Deus visa o ser bíblica. Capítulo 10 dos estudos, conforme já foi mencionado, quando fala acerca da salvação, capítulo 10 sobre a salvação, é colocado aqui: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. É a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Perceba, a todos que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Já comece a observar essas declarações, as colocações, a forma como eles se posicionam ante esses temas. Então, está atrelado à questão da confissão, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos pelo perdão divino. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Há uma condicional: a todos os que nele creem, no Senhor Jesus Cristo, receberão então o perdão dos pecados pelo seu nome. Cita Atos dos Apóstolos 10, 43. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Entre aspas, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ok? Então, utilizando aqui a designação mundo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Cita 2 Coríntios 5,19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador.
Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus. Veja também essa colocação. Um ato da graça soberana de Deus. Então a graça ocupa de fato uma posição preponderante, uma posição relevante, importante. Graça soberana de Deus. A questão da soberania de Deus, o ato salvífico que vem da parte de Deus, o socorro, né? O resgate de Deus em relação aos pecadores e este resgate sendo efetuado por meio da sua graça, ok? Então a graça soberana de Deus é colocada aqui. Pelo mérito de Jesus Cristo, então as obras de Cristo sendo imputadas, né, pelos méritos. Os méritos não são nossos, não são atitudes nossas, não são algo que nós tenhamos conquistado, mas sim os méritos conquistados por Cristo. Pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras. Então deixa muito claro aqui que não está atrelado a qualquer tipo de obras, né, de realização de boas obras, ou qualquer coisa desse tipo, mas sim está atrelado aos méritos de Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, como está aqui na carta de Paulo aos Efésios 2, 8 ao 9. Então ele deixa muito claro aqui, afirmando, né, novamente esse compromisso de ser bíblica, não necessariamente defender esta ou aquela corrente teológica, mas colocando o próprio texto, né, como fundamentação do seu posicionamento. Então ele diz, se não vem das obras, é um ato de graça, ela vem por meio da graça de Deus. Então está ligado à graça. A afirmação acerca da graça aqui tem bastante relevância. Então já passo aqui para o texto, a continuidade, dentro do capítulo 10, quando ele vai começar a discutir aqui, citar alguns versículos, e depois eu vou trazer outros textos, tá, de outros livros, de outros posicionamentos, para, por meio do contraste, a gente entender qual é a posição que tem sido adotada, tá certo? Como é que eles têm se posicionado diante desse importante assunto. Veja, primeiro, a salvação para todas as pessoas. Subtítulo aqui, ó, a salvação para todas as pessoas. Um dia todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Já cito aqui um versículo. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, a primeira declaração, conforme está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 14, que tudo será trazido a lume, tudo será colocado em descoberto. E também nessa mesma referência, ele junta aqui, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Então, para fundamentar essa primeira declaração, ele já cita aqui Eclesiastes 12, 14, 1 de Pedro 4, 5, ok? Falando acerca de trazer à luz, né, tudo aquilo que foi realizado para o juízo de Deus. Então um dia todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Cita os dois versículos. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. Aqui já começa a tomar uma posição que certamente vai entrar em linha de colisão com outras teologias, em linha de colisão com outros pensadores, mas sempre reafirmando, a intenção não é combater determinadas linhas de pensamento ou ser favorável a outras, mas sim afirmar o texto bíblico na sua pureza, na forma como ele se coloca. Então, se o texto bíblico dá o respaldo para as declarações, a declaração de fé da Assembleia de Deus não recua diante de qualquer tipo de embate ou confrontação. Se for entrar em contradição, em linha de colisão com certos pensadores, paciência, mas ela afirma o que o texto bíblico dá a base para ela se colocar, para ela afirmar, se posicionar. Veja, Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. Então não é desejo de Deus que alguém parta para a condenação eterna. Ele cita aqui, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então ele está enfatizando aqui o versículo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, quando ele manifesta aqui, deixa muito claro, né, na fala do apóstolo Paulo para Timóteo, Paulo deixa muito claro que a intenção de Deus, a vontade de Deus, o desejo é pela salvação de toda a humanidade. Então, atendendo a este desejo,
atendendo a esta vontade de salvação para todos os homens, é que foi disponibilizado meios salvíficos suficientes para todos. Então, há um meio salvífico suficiente para toda a humanidade, está à disposição de toda a humanidade, é ofertada, ok? Por isso o Pai enviou seu Filho amado, por isso o Pai enviou seu amado Filho Jesus Cristo. Por isso o Pai enviou seu amado Filho Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é enviado para morrer vicariamente, ou seja, substitutivamente. Ele morre pelo pecador, em vez de cair sobre o pecador o peso do seu crime, do seu pecado, da sua ofensa contra Deus, esse peso caiu sobre Cristo. Então, Cristo tomou as nossas ofensas sobre si, morrendo em nosso lugar, pagando a dívida diante de Deus. Diferentemente do que alguns pensamentos antigos chegaram a afirmar erroneamente, que Cristo tenha pago a penalidade diante de outros seres, Satanás, ou até cumprido outros tipos de pagamento, foi diante de Deus, que é aquele diante de quem há dívida, né? Aquele para quem há dívida. Então, como o pecado é uma ofensa contra Deus, a deturpação, a perversão é uma ofensa contra Deus, é a ele que cabe o pagamento da dívida. E a morte vicária de Cristo, a morte substitutiva, é o único meio de sanar essa dívida. Então é Cristo quem vai sanar essa dívida diante de Deus, fazendo com que todos os homens tenham suficientes meios de salvação. Por isso o Pai enviou o seu amado Filho Jesus Cristo. E aí ele cita aqui, primeira carta de João, tá certo? Capítulo 4, versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Unigênito, como já esclarecido em outras aulas, único gerado. É um conceito mais importante até do que primogênito, que é o primeiro dentre os filhos. O unigênito, único gerado, o único filho, o único que tem essas características, o único que é Deus, né, como Deus, da mesma qualidade, com a mesma eternidade, tá certo? Que é a segunda pessoa da Trindade, e que mesmo assim deixou-se enviar, foi enviado até nós, viveu como homem, obedeceu até a morte, como Paulo coloca em Filipenses, e morte de cruz, ok? Então é o único dessa categoria e desceu até nós na forma humana para morrer por nós em nosso lugar. Então é isso que fica muito claro aqui na primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 4, versículo 9. O Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então a nossa morte no pecado foi substituída pela vida em Cristo, através desse ato salvífico, né, realizado por Deus enviando seu Filho, e seu Filho sendo enviado padecendo por nós. Então a declaração de fé vai trabalhar sempre fundamentada, sempre apoiada nessas declarações bíblicas, independentemente das consequências que elas venham causar em relação a certos pensadores. Ela vai seguir a declaração bíblica. Para morrer em nosso lugar, como já foi esclarecido. Aí cita o versículo 7 também. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Falando acerca dos pães asmos, falando acerca da limpeza da hipocrisia, acerca da limpeza da contaminação do pecado. Então tirar esse fermento que, como qualquer estudo, né, do contexto da época vai mostrar, o fermento que era massa podre, né? Então guardava-se um pouco de massa podre para que quando se produzisse uma nova massa acrescentasse um pouco daquela massa podre, e aquelas bactérias fermentando a massa fazia crescer. Só que ela crescia, mas crescia no sentido de não que ela adquirisse mais massa, mas simplesmente que ela adquirisse uma forma que não diz respeito a toda a quantidade de massa que ela detém, porque eram na verdade bolhas de ar. Então colocada no forno, era queimada e eliminada aquelas bactérias, e a massa dava a aparência de ser maior. Esse aparenta ser maior traz sim a ideia de uma hipocrisia, traz sim a ideia de algo que na verdade não é aquilo que ele mostra. Então ele diz: alimpai-vos do fermento, tire esse fermento velho, tire isso que não faz mais parte dessa natureza. Ele inclusive vai citar depois como exemplo também os asmos, pães asmos, ou seja, só tem aquilo que é a verdade, a pessoa que é verdadeira na sua ação, é verdadeira na sua vida, na sua forma de ser. Então ele aconselha, ele fala veementemente para retirar essa natureza velha, retirar o fermento. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa,
foi sacrificado por nós. Cristo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi morto, né, para cumprir, atender a essa demanda, ok? E através dele nós temos a libertação do cativeiro, que para Israel foi o cativeiro egípcio, para nós é o cativeiro do pecado, sendo então postos em liberdade diante de Deus, para servirmos a Ele em espírito e em verdade. Então ele traz esses textos aqui à memória para fundamentar sua colocação. Por isso o Pai enviou seu amado Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna. E aí ele traz aqui uma salvação eterna, é completa e eficaz. Então ele fecha na questão de que a salvação veio da parte de Deus, então não pode haver nenhum defeito nela, não pode haver nenhuma transitoriedade nela, ela é eterna, está realizada em si mesma uma vez que ela vem da parte de Deus. Ela é completa, é suficiente. Então, acrescentar qualquer coisa externa à salvação é atentar contra essa qualidade da salvação que vem da parte de Deus. Ela é eterna, ela é completa, ou seja, não é necessário acrescentar nem guarda do sábado, nem textos que venham de outras fontes que se julguem com a mesma autoridade da Bíblia, como por exemplo Ellen G. White, que coloca a questão da guarda do sábado, coloca a questão de outras práticas, práticas de restrição alimentar, como sendo necessárias, ou então prática de obras, como temos visto aí os TJs também, realizarem estas obras evangelísticas até, visando então acrescentar algo à sua salvação. Então essa declaração ela deixa muito claro isso, a salvação é eterna, não terá fim, ela vem da parte de Deus, é Deus que a sustenta, ela é completa, ela não necessita de quaisquer acréscimos e ela é eficaz. Ela realiza de fato aquilo para o qual foi enviada. Então a salvação em Cristo é eficaz. Então, ideias sobre juízo investigativo não cabem dentro da declaração bíblica, entra em contradição com a declaração bíblica, uma vez que o Filho do Homem vos liberta. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a ação libertadora de Cristo é eficaz, não ficando nada reservado para uma futura investigação e talvez uma perda de salvação. Ou você está salvo neste momento em que você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, em que você foi regenerado, justificado, tá certo? Feito nova criatura, ou você não aceitou a Cristo e não é salvo. Então não existe meio termo nesse sentido. Ou você é salvo na pessoa bendita de Cristo, ou você está condenado a uma vida de eterno sofrimento. Veja, ele traz aqui também referência de Hebreus 5:9, quando diz: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha a condicional. O próprio texto bíblico nos mostra estas condicionais. Então, ignorar essas condicionais aqui para tentar sustentar determinados postulados teológicos é atentar contra a Escritura. Por isso que a declaração faz questão de afirmar, ela é bíblica, ela não é uma declaração que está tendendo a nenhum tipo de linha teológica, mas ela está sim defendendo a afirmação bíblica. Se a Bíblia nos apresenta essas condicionais, não é qualquer tipo de especulação teológica que pode nos livrar delas. Então o texto é muito claro, e sendo ele consumado, Cristo, a seu ato salvífico, veio a ser a causa de eterna salvação para todos. Todos quem? A todos é ofertado, é suficiente para todos, pode salvar até o mundo inteiro. Só que a condicional a todos os que nele, aos que lhe obedecem. Os que lhe obedecem ou aos que nele creem, em outros lugares, em outros textos, outros versículos. Há sempre essa condicional. É suficiente para todos, mas é aplicada de fato eficazmente àqueles que creem ou aos que lhe obedecem, como é colocado aqui. O Evangelho contempla a todos. Aqui a declaração de fé agora vai colocar isso muito claro, Vai declarar isso aqui com todas as letras. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a todos os homens. Então, é interessante porque ele faz questão de ser bem assertivo nessas questões relacionadas à forma como essa salvação é ofertada. Então ele tem essa preocupação de deixar isso muito claro, de que a salvação é ofertada a todos os homens. E
ela se mostrará eficaz para aqueles que se atentam a esses condicionais, tá ok? Vamos prosseguindo. Porque o Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Muito bom. Independentemente de rotulações de calvinismo ou arminianismo, a declaração de fé prioriza o ser bíblica e não impor sobre a Escritura uma exegese. Então, a exegese é extrair da Sagrada Escritura o significado a partir da correta interpretação. Então você vai buscar sempre entender a intenção do autor, porque quando você compreende a intenção do autor, você compreende o porquê daquele texto, ao que ele está direcionado, o que ele queria dizer com aquele texto. Então é o texto bíblico que tem que reger o significado. A exegese é o inverso, ela implanta no texto bíblico aquilo que você quer enxergar nele. Então você vai implantar nele o significado. E para isso você vai distorcer, você vai ignorar alguns textos, você vai interpretar de uma forma viciada alguns textos bíblicos e não se submeter a que o texto te conduza ao entendimento. Então é a prática da exegese que é interessante, não da exegese, tá ok? E não impor sobre a escritura uma exegese de modo a obter justificativas às teologias e dogmas propostos de antemão. Então ela não está endossando determinadas correntes teológicas, ela está fazendo uma afirmação bíblica com a maior clareza e a maior honestidade possível. Não, o objetivo é a honesta exegese, permitindo-se deixar guiar-se pela leitura correta e verdadeira interpretação do que a Sagrada Escritura efetivamente afirma com relação à soteriologia e às demais doutrinas bíblicas. Veja, todos os homens estão passíveis de comparecer diante de seu Deus Criador para serem julgados em conformidade com as suas obras. Então, isso que a gente pode extrair já do início, do posicionamento dessa declaração. Que todos os homens são condenados, uma vez que pecadores, Todos os homens são culpados, uma vez que pecadores, e estão passíveis então de serem julgados, comparecer diante de Deus para juízo. O Senhor Jesus Cristo foi provisionado como meio de salvação eficaz a todos, sem exceção. Então o Senhor Jesus Cristo é um meio de salvação eficaz, suficiente a todos, é ofertado a todos. E fiz questão de colocar sem exceção, não distinção. Há uma distinção. Qual é a distinção? As condicionais, aqueles que creem, os que obedecem, como é colocado. Mas é sem exceção, porque não faz acepção de pessoas. É ofertado a todos, suficiente a todos. Agora, a resposta do homem condicionará ele a estar dentro do grupo dos predestinados à salvação ou predestinados à condenação. Veja só. A suficiente salvação provisionada por Deus para toda a humanidade será eficazmente aplicada aos que creem na obra salvífica e não resistem ao chamado para a salvação. Então já traz aqui o sentido de que há uma condicional, e uma vez que você se atenta a essas condições nas quais você não resiste à ação, ao chamamento para a salvação, você então dá toda a liberdade que o Espírito Santo haja em você e traga uma transformação de vida, você está incluído então dentre aqueles que estão salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você está incluído dentro do grupo dos salvos, dos eleitos. Veja só os textos aqui que vão nos trazer um esclarecimento sobre a importância do tema. Perceba os contrastes em relação às concepções da doutrina bíblica da predestinação. Uma das questões mais polêmicas, A doutrina bíblica da predestinação. Então vamos trazer uns textos aqui, simplesmente para estabelecermos uma comparação, tá certo? Porque é através dessa comparação é que vamos perceber o quanto é importante fazer uma afirmativa bíblica que seja muito clara, que seja assim, com muita certeza. Porque se você hesitar nessas declarações, você facilmente se deixa levar por algumas interpretações que, olhando de uma forma bíblica, são incoerentes. São incoerentes, não querendo afirmar que a pessoa que as fez não tem o seu valor, não tem a sua inteligência, não tem a sua
competência, mas quando colocada diante da afirmativa bíblica, mostra que não tem como ser aceita, não tem como ser sustentada. Então o objetivo aqui é a Sagrada Escritura, não são linhas de pensamento teológico, nem determinadas personalidades da teologia, mas sim a Escritura Sagrada. Então veja, a primeira afirmação que a gente quer trazer aqui, de Roykema. Por predestinação, entendia-se os decretos de Deus concernentes ao destino eterno de suas criaturas morais e racionais. E esse conselho de predestinação era caracterizado uma vez mais de acordo com os diferentes objetos, tanto de eleição quanto de reprovação. Então ele traz aqui a questão da predestinação e ele faz questão de atrelar essa questão da predestinação de uma forma muito clara à eleição e reprovação. Então há uma dupla predestinação, a predestinação para aqueles que são eleitos, ou seja, salvação, e a predestinação para aqueles que não foram eleitos ou aqueles que foram reprovados. Nos dois aspectos, a predestinação, conforme colocado, a gente vai esclarecer melhor trazendo outros textos, tá certo? A predestinação, ela alcança esses dois grupos, definindo de antemão os seus destinos. Então, seus destinos já estão selados, seus destinos já estão muito bem definidos de antemão. O texto aqui de Roykema, Reforma Dogmática, ok? Grand Rapids é a editora, livro de 1966, de Roykema. Outro texto que eu quero trazer aqui, para entendermos essa questão, são 4 artigos aqui, são 4 artigos que eu vou citar agora. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente. Preste atenção nessa palavra, ela é muito importante para o entendimento aqui dessas colocações. Ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Inalteravelmente tudo quanto acontece. Tudo foi pré-ordenado por Deus. Tudo quanto acontece. Essa afirmação é generalizante. Ela inclui tudo. Uma vez que assim o autor se posicionou. Tudo quanto acontece está incluído aí. Veja só. Outra declaração aqui. Ainda que Deus saiba, está aqui entre colchetes a palavra saiba. Ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, está trazendo aqui a questão da presciência, né? Ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. Olha só as colocações. Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. O decreto divino para a realização de tudo, a partir desse ponto de vista na qual Deus decretou tudo, absolutamente tudo, não é conforme a previsão. Então ele vai amarrar aqui a outra coisa, a questão do decreto. Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então ele está colocando muito claro aqui esse posicionamento contra o decreto sendo atrelado à presciência. A presciência regendo essa questão do decreto. Tá ok? Terceiro agora desse artigo. Pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Então, terceiro artigo desses que eu estou lendo aqui. O quarto agora. Esses homens e esses anjos assim predestinados e pré-ordenados são particular e imutavelmente designados, e seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Então veja, nos 4 artigos que citei aqui, primeiro, falando acerca de que Deus desde toda a eternidade, pelo seu santo conselho e vontade, ordena livremente todas as coisas. No segundo, está tentando contra a questão do decreto estar vinculado à presciência. Então diz, não é porque Deus previu que Deus decretou. Então está atrelado a outra coisa. O terceiro, pelo decreto, Deus predestina ou pré-ordena
uns para a salvação e outros para a condenação. O quarto, esses que foram predestinados à salvação ou à condenação são inalteravelmente predestinados, ok? Então o fatalismo está presente aqui, né? Foram inalteravelmente predestinados, então não podendo nem aumentar nem diminuir de número, mas já estando predestinados de antemão, ok? Então temos aí esses textos que já estão trazendo o esclarecimento de algumas linhas teológicas que contrastam muito, né, com a declaração de fé, e eu estou trazendo aqui esse contraste para entendermos por que é tão importante fazer essa declaração de uma forma clara, de uma forma com bastante certeza, né, e principalmente bem fundamentada, biblicamente fundamentada. Agora eu quero citar outro texto aqui, esse texto de João Calvino, das Instituições da Religião Cristã, tá ok? Volume 3, capítulo 8, seção 22, página 53. Texto aqui, ó. O primeiro homem caiu porque Deus julgou que isso era um meio útil para os seus propósitos. Veja, o primeiro homem caiu porque Deus julgou que isso era um meio útil para os seus propósitos. Ora, por que julgou assim, não sabemos. Então, ele diz que Deus julgou que isso era um meio útil para os seus propósitos. Em seguida, ele mesmo responde: por que Deus julgou isso um meio útil para os seus propósitos? Ora, porque julgou isso, não sabemos. Se ele não sabe por quê, como ele pode fazer a afirmativa de que Deus julgou assim e que isso era um meio útil para os seus propósitos, se ele mesmo em seguida declara que não sabe o porquê? Então veja, não tem como não olhando para isso aqui, não sentir cheiro de exegese, né? Não tem como não sentir cheiro de exegese. Alguém que está avançando além do que o texto dá, está incutindo no texto a sua própria visão. Veja só. Todavia é certo que o que merece louvor seja justo. Então ele dá uma enxugada aqui, tem mais textos, tá? Ele resumiu aqui, né? Ele deu uma enxugada aqui no texto, colocou apenas parte da citação. Então, de modo geral, está claro aqui, né? A partir dessa declaração. Primeiro, veja, a clara afirmação da dupla predestinação, o que de antemão preordena indivíduos independentemente de suas ações, tá? Uma vez que não é pela presciência, Deus preordenou, ok? Deus não preordenou em função daquilo que eles iriam fazer, mas sim por si mesmo, independentemente disso, como os próprios artigos aqui colocam. Preordena indivíduos independentemente de suas ações, a condenação eterna, ok? Então, pela dupla predestinação, parte desses indivíduos já está preordenado de antemão, independentemente de suas ações, a condenação eterna. Outro ponto aqui, a responsabilização moral de Deus ante todos os eventos ocorridos, como foi colocado ali, tanto na primeira citação que eu fiz, né, quanto nos artigos, o primeiro artigo das situações que eu fiz também. Que tudo que acontece está ordenado por Deus, né, Deus foi decretado por Deus. A responsabilização moral de Deus ante todos os eventos ocorridos, quer sejam bons ou até maus e perversos, uma vez que foram por ele, entre aspas, decretados, né? Então, a gente pode enxergar isso aí desses 4 artigos, né, que foram colocados, que tratam acerca dos decretos de Deus, né, a partir do ponto de vista calvinista. Veja só. E outro ponto aqui também, a insinuação de que a queda e a entrada do pecado no mundo com resultado de perdição eterna de inúmeras almas, que é resultado da entrada do pecado, a destruição, tá certo? A contaminação da raça humana, com isso a perversão, com essa perversão a perda, né? Perda de muitas almas humanas, sendo entregues então à condenação eterna. Então tudo isso como resultado da entrada do pecado no mundo, ok? Então se é colocado de certa forma que isso foi um meio útil aos propósitos, é como que dizer que foi implantado por minha vontade, foi implantado por meu desejo, foi implantado porque eu quis que fosse, era útil, ok? Serviu aos meus propósitos. Então isso traz-nos inevitavelmente uma questão de responsabilização. E essa responsabilização atenta contra aquilo que a Escritura nos descreve. Então não tem como sustentar biblicamente. A insinuação de que a queda e a entrada do pecado no mundo, com o resultado de perdição eterna de inúmeras almas, estava de antemão determinado por Deus,
e não apenas previsto, prognosco. Então eles atentam sempre contra essa questão de que não foi por previsão, mas foi por vontade diretiva, foi por arbítrio. Então se foi por arbítrio, foi por vontade diretiva. Continuando aqui com mais textos da declaração, veja. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo. Percebe o contraste? Então ele se posiciona de uma forma muito contrastante. Ele fala assim, todos nós, sem exceção. Quando ele coloca sem exceção, obviamente está colocando que foi ofertado a todos, foi aberto a todos, é provisionado a todos, sem exceção. Podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, não através dos nossos, né? Não é uma questão de autossalvação, não é uma questão de méritos humanos, os méritos de Cristo, ok? Então, sempre procura deixar claro isso. Pois todos nós fomos criados à imagem de Deus, a imagem de Deus no homem, né? O chamado imago Dei. Claro que o pecado traz uma deturpação dessa imagem, mas vamos ver quando falamos acerca de depravação total, que uns entendem que há uma destruição total da imagem de Deus no homem, e outros, olhando biblicamente, veem que há algumas afirmações bíblicas, alguns textos, algumas palavras, inclusive do Senhor Jesus Cristo mesmo, que mostra que há sim, dentro desse homem, mesmo deturpado pelo pecado, há algo de bem nele. Claro que isso não é de momento algum suficiente para a sua autossalvação, ele não se autossalva, ok? Isso não é suficiente para alcançar a salvação em Cristo, mas há, e tem que ser reconhecido, uma vez que a Bíblia Sagrada aponta a existência sim desse resquício da imagem de Deus no homem. Pois todos nós fomos criados à imagem de Deus, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Então a declaração de fé deixa muito claro aqui na seu posicionamento que é contra essas afirmativas de que há uma predestinação incondicional de pessoas à condenação. Elas foram predestinadas de antemão, antes mesmo de terem tomado quaisquer tipo de decisões. Então a declaração de fé se põe contra isso de uma forma muito clara. Mas sim, almeja, ou seja, Deus, né, almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos. Texto sagrado aqui, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, não levando em conta em consideração, né, os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, sempre colocando essa questão generalizante, a todos os homens, se anunciado a todos os homens, e se esse anúncio fosse feito num ambiente no qual já era predestinado, já era pré-ordenado, que muitos deles nunca teriam a oportunidade de serem salvos por esta mesma palavra pregada, esse mesmo evangelho difundido, isso seria um ato de extrema crueldade. Então oferecer uma salvação a quem você mesmo ordenou que não será salvo, como que mostrando para ela que você tem condições de salvá-la, mas não quer salvá-la, uma vez que não é por previsão, não é prognosco, mas é por decreto, e esse decreto por arbítrio. Ok? Então perceba como uma interpretação incoerente, uma interpretação que foge à lógica bíblica, que extrapola a lógica bíblica, ela desanda totalmente, ela deturpa totalmente a visão correta acerca de Deus. Então você tem que decidir se você vai ficar com uma visão bíblica acerca de Deus ou se você vai continuar fiel a um determinado postulado teológico, a determinados autores, por mais importantes que tenham sido ou que até continuem sendo, porque em muitos outros aspectos são autores muito relevantes, muito importantes, mas em alguns aspectos são corrigíveis, como qualquer autor é. Há um único texto sagrado é o bíblico, os outros são todos passíveis de correções, não são texto inspirado, não são cânon, ok? Então nem Armínio, nem Calvino, nem quaisquer outros autores, nem Agostinho, nem Tomás Aquino, eles não são cânon, são passíveis de serem sim corrigidos e têm que ser corrigidos naquilo que são corrigíveis. Então essa é a questão levantada aqui. A declaração de fé se posiciona veementemente contra essas ideias de predestinação incondicional de pessoas à condenação eterna. Almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Se ele anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, é porque há sim o provisionamento suficiente e eficaz de salvação a todos, sendo condicionada a aplicação dessa salvação aos que creem. Ok? Essa questão que
está sempre sendo colocado aqui de uma forma muito clara. Textos que eu cito aqui para colaborar. Carta de Paulo a Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Salvadora a todos os homens. Não porque Deus esteja fazendo de conta que vai salvá-los. Não porque Deus esteja apenas brincando que oferece a todos. Mas de fato oferece. É suficiente a todos. Participarão dela aqueles que não resistirem ao chamado para a salvação. Veja aqui, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, como já foi citado em outro momento, também carta de Paulo a Timóteo 2,4. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, falando acerca de Cristo, o nascimento, a vinda do verbo divino pré-encarnado, nascendo na forma humana. Estava chegando ao mundo, quem? Cristo, a sua vinda, é isso, se traduz nisso. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, é luz suficiente para todos. Porque ilumina a todos, oferece salvação a todos. Essa que é a questão. Todos nós podemos ser salvos da condenação eterna que sobre todos paira em decorrência do pecado. O pecado atingiu a todos, a condenação paira sobre todos. Inclusive Cristo disse, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Não é que a condenação se efetuará, não, já está, uma vez que nascem pecadores. Como Davi mesmo expressa, em pecado me gerou minha mãe. Então, nasce pecador, e mesmo que durante um certo período da vida não se tenha consciência do pecado, mas já nasce pecador, o pecado já está lá, já é condenável, ok? Passando da condenação para a salvação pelos méritos de Cristo, quando com fé crê nas suas obras e se entrega a Ele como seu único e suficiente Salvador, passa da morte para a vida, entra no grupo dos predestinados à salvação. Predestinação para um grupo e não para indivíduos, tá certo? Veja só. Pois a distinção se opera assim, mas isso não se dá sem distinção, mas sim sem exceção. Pois a distinção se opera na separação que há entre os que creem e os que não creem. Aí está a distinção, né? A condicional. Ou seja, essa é a condicionalidade para o acesso à salvação que nos é ofertada sem exceção. Sem exceção. É ofertada a todos. Se é ofertada a todos, é porque é possível todos serem salvos. Se não fosse, não seria ofertada. Porque se fosse ofertada não sendo possível, sendo de antemão ordenado que alguns ou muitos não serão, seria apenas uma oferta sádica, onde haveria uma espécie de zombaria, né? Uma chocarrice em relação àqueles que nunca poderão ser salvos, mas mesmo assim é-lhes dado provar dessa salvação que lhes será arrancada, lhes será tirada. Como em algum momento a gente vai ver que isso é de fato dito claramente, o que é assustador. Acesso à salvação que nos é ofertada sem exceção, pois a todos é ofertada e plenamente suficiente, pois não é limitada, Afirmar como fazem os calvinistas que Deus duplamente predestinou pessoas à salvação e outras à condenação é tornar Deus total e unicamente responsável pela terrível condenação de uma multidão de almas que incondicionalmente são lançadas no inferno, o que é biblicamente errôneo, pois como afirma o texto, a eleição e a predestinação para a salvação em Cristo mediante a fé, para a regeneração e justificação, bem como glorificação final, dá-se estribada em quê? Na sua presciência. Por meio da sua presciência ao pré-conhecimento. E só Deus tem essa condição. Por ser onisciente, onipotente, onipresente, características próprias de Deus. Onisciente, sabe de todas as coisas, tem um conhecimento perfeito acerca de tudo. Prognosco, conhece de antemão. Então, se Deus conhece de antemão, Deus sabe de antemão a necessidade que haveria. Por isso, o Cordeiro de Deus, que foi morto diante da fundação, foi morto já para todos, ou provisionando salvação para todos, mas também de antemão sabe aqueles que aceitarão e os que não aceitarão. Não determinou os que aceitarão, não determinou os que não aceitarão. Conhece, porque conhece acerca de tudo e conhece de antemão. Então sabe aquele a quem seria ofertado e que rejeitaria, mas sabe também aquele a quem seria ofertado e que aceitaria. E por causa de todos, não só por causa dos salvos, por causa de todos, entregou seu filho para morrer na cruz, provisionando salvação suficiente. Somente assim ele terá elemento para no juízo final trazer julgamento sobre os que recusaram.
Já pensou uma pessoa que recusou o pecado, a pessoa que recusou a salvação, recusou o resgate, sendo acusada de ter recusado, mas ela tendo recusado somente porque alguém ordenou de antemão, desde a eternidade, que ela recusaria? Se alguém de antemão, desde a eternidade, preordenou que ela teria que recusar, como depois vai julgá-la? É totalmente incongruente, é ilógico. Então, essa questão do juízo posterior que será feito está muito bem atrelada a essa questão de que foi provisionado meios salvíficos, foi dada a liberdade, foi possibilitada essa liberdade. A gente vai ver a atuação da graça, tá certo? Graça preveniente, inclusive, porque sem a graça preveniente não haveria nem a possibilidade desse homem caído no pecado manifestar qualquer tipo de desejo salvífico, uma vez que ele está afetado pelo pecado. Então foi-lhe dado graça preveniente, foi-lhe ofertado meio suficiente de salvação e mesmo assim foi rejeitado, livremente rejeitado. Uma vez que foi livremente rejeitado, aí está todo escopo para um posterior juízo. Caberá sim um juízo, uma vez que foi ofertado, foi possibilitado que ele respondesse livremente, capacitado pela graça preveniente, e foi livremente rejeitado. Então será julgado. Aí agora o peso de todas as suas obras cairá sobre ele, porque ele rejeitou a salvação em Cristo. Continuando aqui, dá-se estribada em sua presciência, ou seu conhecimento prévio acerca daqueles que não resistem à mensagem salvífica e ainda persevera até o fim, como por Deus é perfeitamente conhecido ou pré-conhecido. Interessante que a gente vai ver a Bíblia Sagrada ratificando essa noção de pré-conhecimento, ok? Então, se algumas linhas teológicas rejeitam isso, não posso fazer nada, mas biblicamente falando, a noção de pré-conhecimento de Deus, ela é muito importante dentro dessa noção de salvação e de condenação. Cito aqui um texto do livro